Presidente, essa semana o governo amargou 2 derrotas na Câmara Federal. A primeira foi a retirada do PL da censura da votação, porque tinham receio, medo do que o projeto fosse rejeitado. Essa é uma vitória da liberdade de expressão. Ao mesmo tempo, ontem, aqui nesta casa, nós rejeitamos um projeto do atual governo que visava modificar aspectos importantes do marco do saneamento no Brasil. Marco esse do governo Bolsonaro que promete levar dignidade, água tratada, esgoto para mais de 100 milhões de brasileiros, ao também permitir que a iniciativa privada franqueie esses serviços. Mas, apesar dessas 2 vitórias importantes, nós não podemos deixar de estar vigilantes, porque nós vemos o desemprego aumentando, desmatamento na Amazônia aumentando nesse atual desgoverno, MST tocando terror no campo, e, por outro lado, nós também temos uma crise no Poder Judiciário, porque, em vez do Judiciário estar indo atrás e combater o crime organizado, ao contrário, nós estamos vendo a Justiça liberando helicóptero e iates de líderes de facções criminosas. Ou seja, o povo brasileiro assiste atônito a essa situação. E outra situação que vimos ontem é uma operação da Polícia Federal, que foi, então, até ao presidente Bolsonaro para pegar o seu cartão de vacinação. Outro absurdo, por quê? Primeiro, o presidente Bolsonaro não tem mais foro privilegiado. Ou seja, esse processo, essa investigação, sequer deveria estar no Supremo Tribunal Federal. Sequer o ministro Alexandre de Moraes deveria estar a par desse tipo de investigação. Deveria estar correndo na Justiça Comum. E mais, pior de tudo é que o Ministério Público, que é o titular da ação penal, manifestou taxativamente que não tinha elementos para uma medida cautelar na casa do presidente Bolsonaro, porque não tinha algo que ligasse a potencial falsificação com ele e com a esposa dele. Então, quando a gente vê mais uma operação sendo feita no inquérito do fim do mundo, no inquérito sigiloso, que cabe tudo naquele inquérito, cabe manifestação, cabe cartão de vacinação, enfim, o que mais me deixa atônita é que a comunidade jurídica, Ministério Público, OAB, os próprios membros do Poder Judiciário não têm se levantado contra esses desmandos do ministro Alexandre de Moraes, que tem, sim, calado parlamentares, suspendido redes, numa verdadeira abuso de poder no nosso entendimento. Vindo, inclusive, aqui nessa casa para sugerir propostas legislativas para o PL da censura, quando o projeto nem estava no Senado, ainda está na Câmara Federal. Ou seja, eles tinham a certeza, junto com o Poder Executivo, de que iam chancelar a mordaça no Brasil. É uma verdadeira vergonha esses abusos do Judiciário, e nós temos que retomar a democracia e a igualdade e hierarquia de poderes de todos. Então, presidente, só para registrar aqui a nossa indignação, porque com relação ao PL da censura, nós vimos aqui o Felipe Neto, por exemplo, postar de que, se não houver o PL, o Brasil vai ser regulamentado as mídias por meio do Ministério da Justiça ou do Supremo Tribunal Federal. Mais uma vez desprestigiando as prerrogativas desta casa, que podem ou não legislar sobre os temas, e nós temos o poder de dizer não à censura, como fizemos essa semana, e não vamos aceitar esses abusos por parte dos outros poderes. Muito obrigada. A deputada que me antecedeu falou do inquérito do fim do mundo. E, na verdade, nós estamos tratando de um inquérito do fim da delinquência da extrema-direita negacionista que promoveu atos autoritários e antidemocráticos, da extrema-direita que criou uma indústria, um gabinete do ódio. E eu espero que as investigações peguem cada um dos que financiaram, fomentaram e construíram um gabinete do ódio via Palácio do Planalto no inquérito, né, do Supremo Tribunal Federal. Mas ela ainda esqueceu, ao falar dos 2 fatos da semana, na sua narrativa de extrema-direita, do mais importante, a prisão do ajudante de ordens, Mauro Cid, que tem muito a falar, além da falsificação dos cartões de vacinação, a apreensão do celular do chefe da quadrilha, o Jair Bolsonaro, e, além disso, um cerco que vai se fechando contra aqueles criminosos que, infelizmente, atacaram as liberdades democráticas no país e atacaram, presidente Pompeu de Matos, a legislação brasileira no que diz respeito à vacinação e à legislação internacional. É óbvio que isso é a ponta de um iceberg de inúmeros crimes promovidos ao longo dos últimos 4 anos. Crimes de corrupção com orçamento secreto, crimes envolvendo a saúde pública, crimes que custaram a vida do povo brasileiro e crimes contra as liberdades democráticas. Eu tenho certeza que nós, que vencemos uma luta importante com a luta eleitoral, temos que vencer a luta de rua para que...
Presidente, quero direito de resposta. Presidente, a deputada falou que esse inquérito, ele na verdade é o fim da delinquência da direita. Eu quero rebater aqui que quando eu chamei de inquérito do fim do mundo, foi cunhada essa expressão por um ministro do Supremo, pelo ministro Marco Aurélio. E delinquência é para investigar crime. Acontece que esse inquérito, ele não está investigando crime. Todo inquérito tem um prazo para começar, para terminar, um objeto específico de investigação. Agora, esse inquérito que está no Supremo Tribunal Federal, ele cabe tudo. Ele cabe manifestação, ele cabe censura, ele cabe pessoa com e sem foro privilegiado, ele não tem direito ao acesso aos autos dos advogados, ele realmente é uma aberração jurídica que fere todas as cláusulas pétreas da Constituição, e toda a comunidade jurídica deveria se envergonhar de não ter feito nada ainda para acabar com esse abuso de muitas que está sendo perpetrado por um dos ministros do Supremo Tribunal Federal. Então, se insurgir contra isso, é o nosso dever, nossa obrigação, e não aceitaremos calados essa disparidade e esses abusos por parte do Poder Judiciário. Muito obrigado. De qualquer maneira, presidente, se a deputada realmente estivesse preocupada com as milícias, não teriam empregado no Ministério do Turismo uma ministra vinculada às milícias. E o mais notório é que embaixo dela, o subordinado dela, é ninguém menos do que Marcelo Freixo, aquele que sempre vestiu a capa de combatente das milícias. Então fica uma total incoerência o que ela está falando. Eu fico muito satisfeito, presidente, de que atualmente... Satisfeito não, né? Faço aqui uma sátira, né? Que antigamente a Polícia Federal batia na porta de político corrupto, e hoje em dia bate na porta de ex-político para tentar pegar cartão de vacinação. Então, apenas o apelo que eu gostaria de fazer, colocar esses pingos nos is. Muito obrigado, presidente Silas, pela benevolência também. E o mais interessante dessa quinta-feira, em que muitos retornam para casa, é que alguns estão voltando cabisbaixos, entristecidos, magoados, porque essa semana foi a semana em que a esquerda tomou um baile nesse plenário. Não conseguiu aprovar a PL da mordaça, não conseguiu, vendo que não teria quórum, retirou de pauta. Quando a gente não tem certeza se a gente vence o adversário, é melhor nem começar. Fizeram todo um estardalhaço na aprovação do requerimento de urgência e depois recuaram, ficaram com medinho. O relator disse que era melhor esperar. Não, vocês podem esperar 10, 20, 30 anos. Essa PL não vai passar no plenário dessa casa, porque ninguém vai calar o cidadão brasileiro, pelo menos enquanto eu e esses nobres pares que aqui estão e que têm coragem de lutar contra essas barbáries que vocês falam como se fosse a salvação do mundo. Bom, não tão somente o senhor Luiz Inácio Lula da Silva aprendeu de vez o peso da mão da direita desta casa, que teve a sua derrota sobre o marco do saneamento. Ele simplesmente decidiu que isso não era importante e vetou. E esta casa derrubou o veto. Esta casa mostrou a ele que aqui não. Você vai respeitar o dinheiro público e vai fazer o que tem que ser feito para atender o cidadão menos favorecido. Quero parabenizar a cada um dos senhores e senhoras que trabalharam todos os dias, tiveram coragem, deputado Luiz Lima, deputado Marcos Polão, deputado General Girão, tiveram coragem de enfrentar aqueles que até pareciam pitbulls raivosos, mas que no final saíram como acuadinhos, sabendo que nós estamos aqui para defender a família, a liberdade da família, acima de qualquer coisa, porque nós não vamos deixar ninguém tocar nas nossas famílias. Bom, muito se fala, para encerrar minha fala aqui, sobre a operação da Polícia Federal na casa do presidente Bolsonaro. Não se preocupa, presidente Bolsonaro não tem medo de polícia. Polícia não tem medo de polícia. Quem tem medo de polícia é Luiz Inácio Lula da Silva, que passou 580 dias preso e ainda tem muito mais para se explicar.
Então não adianta achar que Polícia Federal na casa do presidente bota medo na gente. Aquilo ali é só para vocês aprenderem quando sair o relatório, que ele não deve nada a ninguém, diferentemente do Luiz Inácio Lula da Silva, que foi condenado em 3 instâncias.